Muito bem, meus irmãos, nesse especial de Natal, do dia do Natal do Senhor, eu estou tomando algumas leituras da missa da noite de ontem e da missa do dia de hoje. E o Evangelho da missa do dia é o início, é o prólogo do quarto Evangelho, do Evangelho de São João, que vale a pena a gente tomar e contemplar e meditar nele. No princípio era o Verbo, a Palavra, e a Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus. Quando você escuta no princípio, deve se lembrar do livro do Gênesis. No princípio Deus criou o céu e a terra. Pois bem, no princípio, quando Deus criou o céu e a terra, estava a Palavra, estava o Verbo, estava o Filho, e a Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus. No princípio ela estava com Deus. Tudo foi feito através dela, e sem ela nada se fez de tudo o que foi feito. Essa palavra, meu irmão, é o Filho eterno do Pai. Essa palavra é Deus como Pai. Essa palavra você vai ver já quem é. É só a gente continuar a leitura. Mas escute ainda o que diz o Evangelho. Nela, nesta palavra, estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Essa vida que a gente deseja tanto. Essa vida pela qual eu sonho. Essa vida com a qual você sonha. Essa vida está nessa palavra bendita. Nessa luz bendita. E a luz brilha nas trevas. A luz brilhou nesse dia de Natal. E infelizmente, diz o Evangelho, as trevas não a acolheram. Que coisa triste. Que coisa triste quando as trevas se fecham para a luz que brilhou. E que palavra é essa? A palavra, diz ainda o Evangelho, estava no mundo. E o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Você está disposto a acolher essa palavra? Você está disposto a abrir seu coração para esta palavra? Que palavra é esta? Que verbo é este? O versículo 14 desse capítulo 1 de São João vai dizer: e o verbo e a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória. Eu repito, essa palavra é Jesus. Essa palavra é o Filho de Deus, nascido do ventre da Virgem Maria. Essa palavra é aquele menininho. Que coisa impressionante. Veja, esse menininho que se alimenta do leite de Maria é o Verbo eterno de Deus, o Verbo eterno do Pai, que alimenta as aves do céu. Esse menininho deitado no presépio é a palavra, é o Verbo eterno que sustenta o mundo inteiro com sua mão. Esse menininho que precisa ser envolvido em faixas para se proteger do frio é aquele que protege e que envolve com seu poder todo o universo. Eis aqui que mistério tão grande. Que mistério! Esse menininho, esse nosso Jesus é Deus verdadeiro, é o Deus perfeito, é o nosso Salvador. Eu queria, nesse dia santo de Natal, ler para vocês um antigo sermão feito no dia de hoje. Um antigo sermão feito no século V. Calcule, como é bonito ser católico, viu? Não é uma igreja de ponta de rua, fundada hoje por alguém. Não. Escute esse texto de 1600 anos atrás. O texto de um Papa, São Leão Magno. Escute o que ele diz, o que ele pregava para os romanos na noite de Natal. E hoje eu vou ler o texto cujas palavras são novinhas em folha. Escute. Hoje, amados filhos, nasceu o nosso Salvador. Alegremo-nos. Não pode haver tristeza no dia em que nasce a vida. Uma vida que, dissipando o temor da morte, enche-nos de alegria com a promessa da eternidade. Ninguém está excluído da participação nesta felicidade. A causa da alegria é comum a todos, porque nosso Senhor, vencedor do pecado e da morte,
não tendo encontrado ninguém isento de culpa, veio libertar a todos. Exulte o justo, porque se aproxima da vitória. Rejubile o pecador, porque lhe é oferecido o perdão. Reanime-se o pagão, porque é chamado à vida. Quando chegou a plenitude dos tempos, fixada pelos insondáveis desígnios divinos, o Filho de Deus assumiu a natureza do homem para reconciliá-lo com o seu Criador, de modo que o demônio, autor da morte, fosse vencido pela mesma natureza humana que antes vencera. Eis porque no nascimento do Senhor os anjos cantam jubilosos, glória a Deus nas alturas, e anunciam paz na terra aos homens de boa vontade. Eles veem a Jerusalém celeste ser formada de todas as nações do mundo. Diante dessa obra inexprimível do amor divino, como não devem alegrar-se os homens em sua pequenez, quando os anjos em sua grandeza assim se rejubilam? Amados filhos, demos graças a Deus Pai por seu Filho no Espírito Santo, pois na imensa misericórdia com que nos amou, compadeceu-se de nós. E quando estávamos mortos por causa das nossas faltas, Ele nos deu a vida com Cristo, para que fôssemos nele uma nova criação, nova obra de suas mãos. Despojemo-nos, portanto, do velho homem com seus atos, e tendo sido admitidos a participar do nascimento de Cristo, renunciemos às obras da carne. Toma consciência, ó cristão, da tua dignidade. E já que participas da natureza divina, não voltes aos erros de antes, por um comportamento indigno da tua condição. Lembra-te de que cabeça e de que corpo és membro. Recorda-te que foste arrancado do poder das trevas e levado para a luz e o reino de Deus. Pelo sacramento do batismo, te tornaste templo do Espírito Santo. Não expulses com más ações tão grande hóspede. Não recaias sob o jugo do demônio, porque o preço da tua salvação é o sangue de Cristo. Está aí, meus irmãos, que lição bonita. O Papa São Leão Magno pede: cristão, lembra-te, hoje nasceu a tua cabeça. Desde o batismo, cristão, tu estás unido a Cristo. Desde o batismo, tu és membro de Cristo. Então, se hoje nasceu tua cabeça, se hoje nasceu Jesus segundo a carne, lembra-te de que corpo tu és membro. Então, cristão, torna-te o que tu és, membro de Cristo. Vive então essa vida como membro de Cristo. Larga o pecado. Renova a tua vida na novidade desse menininho. Hoje, a paz verdadeira veio para nós do céu. Hoje, meus irmãos, os céus e a terra espalham doçura. Hoje, raiou o dia santo do nosso resgate, da nossa salvação. E tudo isso é a mensagem que o Natal nos faz experimentar. Pois bem, eu desejo a você mais uma vez, vou desejar tanto, um Feliz Natal, porque realmente o dia de hoje é um dia de alegria. Não a alegria superficial, não a alegria que os pagãos muitas vezes desejam uns aos outros, mas a alegria de saber que Deus está conosco, a alegria de saber que nosso Senhor é fiel, a alegria de saber que o Senhor não nos abandona, a alegria de saber que Deus estará sempre conosco. Eu deixo você com mais uma música e logo depois nós voltaremos.